Você acompanhou aqui no Interesse Público, na semana passada, a situação dos imigrantes venezuelanos em abrigos improvisados em um ginásio de esportes de Boa Vista, no estado de Roraima. Entre eles, crianças e idosos, vivendo em situação precária. Sem emprego, muitos desses imigrantes passam os dias nas ruas e os relatos de fome são frequentes. A situação também é crítica no estado do Amazonas, que recebe parte desses refugiados. Com o agravamento da crise na Venezuela desde o ano passado e o aumento do número de pessoas que procuram o Brasil, o Ministério Público Federal passou a acompanhar de perto as ações do governo para acolher esses imigrantes. E é sobre esse trabalho que eu converso agora com o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão Adjunto, João Aquiromboto. Olá, procurador, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Interesse Público. Eu que agradeço, Eliane, a oportunidade, o convite de vir esclarecer, trazer esclarecimentos sobre essa questão do fluxo migratório venezuelano para o Brasil. O senhor esteve nessas regiões que estão recebendo esses imigrantes, né? Qual é a situação? O que mais chamou a atenção nesses locais? Encontramos uma situação bastante precária, né? Na verdade, em Boa Vista, já com um abrigo instalado por uma decisão judicial. Em Pacaraima, encontramos uma situação de indígenas vivendo na rua, né? Basicamente, em Pacaraima e Boa Vista, nós vimos a situação mais precária da população indígena. Nós temos uma questão bastante peculiar nesse fluxo migratório da Venezuela para o Brasil, porque nós temos um fluxo de venezuelanos em geral, que passa mais desapercebido, são os não indígenas, e um fluxo de indígenas, que é um fluxo muito menor que os dos venezuelanos não indígenas. Então me parece que assim, essa questão indígena ela traz visibilidade para essa questão migratória, porque são os indígenas que estão na situação de rua e que têm exigido uma maior atenção por parte dos órgãos públicos. Eles são a minoria, porém são os que estão passando mais dificuldade. Na verdade, o Estado brasileiro não é preparado para a questão migratória, né? Nós estamos vindo de um processo de uma legislação para migrantes de estrangeiro anacrônica, ainda da década de 80, que ainda está vigente até o mês de novembro. Já tivemos aprovado recentemente uma nova lei de migrações que muda, né, esse cenário legislativo dentro do Brasil. Essa política vem sendo discutida, construída, e o Ministério Público Federal vem exigindo, de fato, dos poderes públicos, né, uma articulação. Então, nós temos feito um trabalho neste sentido, de muitas reuniões com as autoridades para buscarmos aí, encontrarmos as soluções. Procurador, nós fizemos uma arte resumindo um pouco dessas recomendações que foram feitas pelo Ministério Público. Gostaria, então, de convidar o senhor aqui para a gente poder assistir. Um dos pontos que foram destacados nessa recomendação é a construção de um abrigo em Pacaraima, melhorias no abrigo de Boa Vista e em Roraima, e a criação de um abrigo em Manaus. Além disso, também foi recomendado o fornecimento de água potável, alimentos, saneamento básico, coleta de lixo, material de higiene, banheiros apropriados, reforço na segurança dos abrigos, matrícula no ensino médio fundamental, inclusive para aqueles alunos que não têm, né, toda a documentação necessária para se matricular nessas escolas, e a questão do mercado de trabalho também, que é muito importante, né? Esses foram os pontos selecionados, foram os mais urgentes. Sim, a questão do abrigo é porque, de fato, nós precisamos tirar essas pessoas da situação de extrema vulnerabilidade que estão. Finalmente, agora o Estado de Roraima, juntamente com os 2 municípios, atendendo às nossas recomendações, em parceria e com a consultoria do Acnur e Sociedade Civil, está implantando esse abrigo em Pacaraima, né, para que possa atender minimamente os indígenas. A ideia é de que ele tenha condições de abrigar até 500 indígenas. Procurador, existe uma estimativa de quantas pessoas vieram para o Brasil, quantos venezuelanos vieram para o Brasil depois do acerramento da crise na Venezuela? Estima-se que nós tenhamos em torno de 30 mil venezuelanos. Desde o início dessa crise, 18.903 pedidos de solicitações de refúgio de venezuelanos. E desse número, em torno de 1.500 são indígenas. É uma situação que já era crítica, né? Um Estado que já enfrenta dificuldades e que agora então passa a ter uma demanda muito maior por esses serviços básicos, né? Como é que tem sido então essa atuação do Ministério Público junto com os municípios, o Estado, para poder resolver, pelo menos amenizar, né, a situação, o sofrimento que essas pessoas enfrentam? Nós temos tanto o Ministério Público Federal quanto a Defensoria Pública da União e o Ministério Público do Trabalho
temos atuado em conjunto nessa situação. O que acontece é que, de fato, não existia um fluxo de atendimento estabelecido tanto na área de saúde, quanto educação, quanto de assistência social. Isso tudo a gente vem acompanhando e vem fazendo recomendações, vem fazendo reuniões no sentido de corrigir esses fluxos e estabelecer fluxos de atendimento para que efetivamente os direitos sejam atendidos. Procurador João Akiromoto, agradeço a presença do senhor aqui no Interesse Público. Eu que agradeço e estou à disposição.